E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Tavares, professor de História aqui do QG, e a gente está fazendo as 5 questões mais difíceis do Enem 2015, naquele crescente de dificuldade. Essa, portanto, é a questão número 2. Você vai perceber que a dificuldade dessa questão está na interpretação do texto e, sem dúvida, o candidato que já tivesse alguma noção a respeito do livro, talvez um dos clássicos da historiografia brasileira, Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque, quem já tivesse algum tipo de conhecimento a respeito do enfoque do tema do livro, ganhava, sem dúvida, um super bônus no sentido de acertar a questão correta. Mas, de qualquer maneira, o próprio enunciado já apresentava algumas dicas e o candidato deveria saber explorá-las, tá bom? Vamos dar uma olhada, vamos ver mais ou menos como é que isso se deu. Bom, a questão diz assim: em sociedades de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo. Volta para mim. Na verdade, Sérgio Buarque faz parte de uma série de intelectuais que estão tentando definir uma teoria para o Brasil. Na verdade, nós estávamos saindo do contexto da década de 20, da chamada Primeira República, e vários desses intelectuais estão agora raciocinando e pensando a respeito do que é o Brasil. Naquele momento em que o Brasil experimentava sinais de modernização, as indústrias estavam se instalando, a classe média crescendo, novas vozes apresentando novas bandeiras políticas. Então aquele era um momento em que o Brasil dava sinais de que estaria superando aquela matriz colonial, agrária exportadora. É como se de repente os intelectuais começassem a pensar na necessidade de superar o Brasil periférico, o complexo de vira-lata. A ideia de que nós éramos a periferia da periferia, já que Portugal era a periferia da Europa. E naquele momento, se o objetivo era entender o que era o Brasil, era fundamental olhar para o brasileiro. Quem é o brasileiro? Quais são as características do ser brasileiro? Que nuances, que aspectos definem o ser brasileiro? E é o que o Sérgio Buarque está fazendo em Raízes do Brasil. É nesse contexto que ele está pensando no brasileiro, e ele vai identificar isso numa teoria que ficaria famosa, absurdamente polêmica, que o brasileiro seria o homem cordial. Só que essa cordialidade do homem brasileiro não é simplesmente uma cordialidade de nuance positiva. O homem cordial brasileiro é aquele que tenta fazer tudo no jeitinho, que coloca as relações pessoais cada vez mais definidoras daquilo que ele faz na sua vida comum. Aí você poderia perguntar, mas espera aí, não são relações pessoais que definem a nossa vida em comunidade o tempo inteiro? Cuidado! Na verdade, o Estado de Direito, da forma como consagrado no Iluminismo do século XVIII e depois confirmado no século XIX, as relações dentro de uma sociedade civil, elas são pautadas por instituições, por leis, por regras que a comunidade tem que obedecer. E é dessa forma, com respeito às instituições, com respeito às regras estabelecidas, que a sociedade civil pode se desenvolver. O que o Sérgio Buarque está colocando aqui é que, na verdade, o brasileiro ele acabou desenvolvendo a sua própria existência dentro da comunidade, não a partir de referenciais institucionais, mas sempre em relações pessoais. Sabe como é que você percebe isso? Aquela história assim, pô, cara, tô sabendo que tu trabalha na Receita Federal, tem como tu ver para mim um negocinho aí que eu tô com um problema? No momento em que esse diálogo se trava, o que acontece é a superação de uma lógica institucional para uma lógica de caráter pessoal. E esses intelectuais estão pensando, será que a modernização pode acontecer num cenário social em que essas relações interpessoais ultrapassam a importância da institucionalização? Ou será que nós precisamos garantir uma certa institucionalização, respeito às regras, para que essa modernização possa realmente levar o Brasil a um cenário de forma efetiva, pós-colonial, modernizante, industrial? Então é interessante pensar que esses caras estão pensando ao mesmo tempo. Todos eles estão entusiasmados com a ideia das classes médias cada vez mais atuantes, com a ideia de setores sociais até então marginalizados apresentando as suas bandeiras, mas ao mesmo tempo você percebe uma preocupação. E aí? Será que o Brasil está pronto? Será que essa modernização vem realmente? Ou será que é uma simples transição para algo que efetivamente ainda não é a modernização? É isso que o Sérgio Buarque está colocando. Olha o finalzinho do texto. O peculiar da vida brasileira, vou mexer aqui na minha caneta mágica mais uma vez,
O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente energética do afetivo, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Ou seja, para terminar, o homem brasileiro, o homem cordial, ele é menos racional, ele é menos instituição e ele é mais afeto, ele é mais paixão. E a questão que se coloca é, para uma modernização que tem como referência os países cêntricos, Europa, Estados Unidos, será que essa modernização pode acontecer num cenário onde a institucionalização é falha? O enunciado diz, um traço formador da vida pública brasileira, aí ficou fácil, né? Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na letra A, rigidez de normas jurídicas. É brincadeira, né? Justamente o contrário. Prevalência dos interesses privados, já gostei. Vou deixá-la quieta aqui. C, solidez da organização institucional, pelo contrário. Legitimidade das ações burocráticas, você estudou Weber. A ideia, né, a burocracia weberiana é aquela burocracia profissionalizada, apessoal. Pelo contrário. Letra E, estabilidade das estruturas políticas. Também nada a ver, ficamos com a letra B. Prevalência dos interesses privados seria o caráter formador da vida pública brasileira, segundo Sérgio Buarque. Tá bom? Então essa seria a nossa questão número 2, dentro do grau de dificuldade. Eu espero vocês para a questão número 1 de grau de dificuldade. Tá bom? Um abraço, a gente se vê lá.